Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 9. O nosso tema é Vivendo o Fervor Espiritual. Irmãos, nós vamos ver nessa lição que não é só ser batizado com o Espírito Santo, mas sim viver conforme a direção do Espírito. Aqui no nosso texto áureo, que está em Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O vinho na Bíblia, às vezes as pessoas falam, mas o vinho sempre representa alegria nas festas, e não é o vinho fermentado. Há uma discussão acerca disso, se Jesus viveu fermentado ou não fermentado, mas a nossa questão não é essa. O vinho, quando nós vemos aqui não embriagueis com o vinho, é aquele vinho de Provérbios, onde a pessoa fica embriagada e não sabe, perde a noção do tempo, perde a noção de ser, do tempo, das coisas que faz. É esse tipo de vinho. Então, aqui na verdade prática, ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Irmãos, é claro, ser batizado com o Espírito Santo é ótimo, mas isso não quer dizer que nós vamos ser cheios todo o tempo. A questão é a manifestação do Espírito Santo de Deus na minha vida, e também existe aquela questão de viver no Espírito Santo, ou seja, ouvindo a voz do Espírito. O batismo com o Espírito Santo, claro, tem um contato maior com Deus, nós vamos ter mais facilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Porém, se nós não buscarmos a Deus, não estarmos em Deus, nós vamos perder essa condição, essa oportunidade. E aí, quando tiver um culto que nós achamos que é pentecostal, que as pessoas falarem línguas, nós vamos ficar se forçando a falar em línguas, quando, no entanto, a gente não está sentindo absolutamente nada. Então, é para nós termos uma ideia. Na nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 20, diz assim o apóstolo Paulo: Portanto, vede prudentemente como andais, e não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ou seja, não andando, como nós falamos, de pessoas tolas, né? O nécio é um tolo, não sabe o que exatamente noção das coisas. E remindo o tempo é aproveitando o tempo que possui. Nós temos, meus irmãos, que investir o nosso tempo nas coisas de Deus. Pelo que sejais insensatos, mas atendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos, irmãos, uma pessoa cheia do poder, cheia da presença de Deus, que não quer a presença de Deus em momento, não quer a presença do Espírito, não quer ser cheio do Espírito Santo em momentos oportunos para mostrar que é espiritual, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem essa prática continuamente. E aqui, na nossa introdução, a expressão todos foram cheios do Espírito Santo em Atos 2,4 quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, né? Mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Então, ser cheio do Espírito não é chegar na igreja e depois daquele culto falar em língua estranha, ou depois do culto não, na hora do culto, aquela movimentação, que às vezes a gente sabe que nós somos visitados, nós somos pentecostais, sabemos disso. É claro que existem algumas questões que nós já falamos nas lições anteriores, acerca das bizarrices, acerca das coisas que não convém exatamente, que vamos dizer assim, é forçado, né? Eu acho que a palavra indicada seria forçado. Mas quando nós falamos aqui da questão do Espírito, não é só chegar na igreja e quando a gente vê aquilo, agora sou espiritual, preciso falar em línguas e começa... Irmão, ser cheio do Espírito é, claro, sentir a presença de Deus na igreja, ser cheio ali daquele momento, vamos dizer assim, usufruir ou participar daquele momento
que Deus às vezes nos proporciona quando nós estamos no culto, mas também é viver no Espírito dia a dia. Né? Claro que na condução, no trabalho ou algum lugar que não seja na igreja, a gente não vai ficar sapateando e falando em língua estranha. Não, meus irmãos, a gente pode falar em língua estranha para nós, é claro, no momento que está sempre na presença de Deus, ali está em oração, pode ser na condução, você não vai sair gritando com a liberdade que nós temos de fazer isso na igreja ou dentro da nossa casa. E aqui na devoção, a nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração. Infelizmente, o amor pela palavra, claro. Infelizmente hoje, nós não temos ou não queremos encontrar ou não encontramos, vamos dizer assim, tempo para orar e buscar Deus. A questão que uma crítica que eu faço é que as pessoas hoje têm tempo para ficar nas redes sociais 2, 3, 4 horas. E nas redes sociais e alguns mecanismos que nós temos, como o YouTube, Netflix e outras coisas que está tirando muito a atenção das pessoas, muito mesmo. E aí as pessoas não têm vontade de orar e ler a Bíblia e também não tem tempo. Primeiro, ela perde o tempo porque investe o seu tempo nessas coisas. Não estou dizendo que não pode assistir, quem sou eu? O que eu estou dizendo, meus irmãos, pela lição e pela Bíblia, pelo pouco assim que eu conheço, é que nós não podemos investir todo o nosso tempo nessas coisas. Nós temos que investir mais o nosso tempo nas coisas de Deus. E aí, se sobrar tempo, nós podemos usufruir de alguma coisa dessa. Mas a gente está usando o tempo que resta, ou o tempo que nós, ainda às vezes a gente acha que o que sobrar é para Deus. Então, devoção, né, quando fala devoto, é aquela pessoa que se dedica a algo. E aqui na parte 2, a oração e a palavra, todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Claro, meus irmãos, a oração é a chave da vitória. Nós temos que viver continuamente em oração. Mas também a palavra é muito importante. Também não. Ela tem que andar junto com a oração. Muito juntas. Leitura da palavra e oração tem que andar juntas. E aqui o viver sabiamente, esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio, ou seja, não como tolo. Quando fala a questão de esses exercícios espirituais, quando fala de exercício, é algo que nós fazemos continuamente, senão atrofia os músculos e a pessoa não tem condicionamento físico. Por que uma pessoa tem que ficar treinando, fazendo exercício físico, alguma determinada competição e até mesmo para o nosso viver no dia a dia? Nós temos que fazer para nós termos uma condição melhor. É claro, não ser extremista, mas num âmbito ali, até mesmo na palavra e na leitura da Bíblia, não adianta querer ser extremista, nós temos que ser balanceados, mas investir o nosso tempo. Então, quando a gente fala a questão do exercício espiritual, a pessoa que faz esse exercício espiritual, leitura da Bíblia e oração, para ter um condicionamento espiritual melhor, né? Para ter um condicionamento espiritual melhor, para conseguir entender e absorver as coisas de Deus da melhor maneira possível. Remindo o tempo. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista, né? O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. Ou seja, administrar, aqui vai falar mais do tempo, administrar o nosso tempo. A pergunta que fica para nós é de que forma nós estamos administrando o nosso tempo, como nós falamos no começo do comentário, e também da forma que nós estamos investindo o nosso tempo. Né? Eu falei assim acerca das redes sociais, de algumas coisas, nós temos que ver, meus irmãos, aonde nós estamos dando a devida atenção ou investindo o nosso tempo. Hoje, muitas pessoas estão em lockdown, muitas pessoas estão em casa, as pessoas não estão tendo oportunidade assim exatamente de sair de casa, principalmente aqui onde eu moro, mas aí sim, somente aí que as pessoas têm que acordar para ler a Bíblia e orar, mas nem assim estão fazendo, irmãos, porque quando estão em casa vão colocar a sua rede social em dia, vão colocar a sua série favorita em dia, ninguém está falando que pode isso ou não pode aquilo, mas a questão
Nós estamos investindo, muitos de nós investimos tempos demais nisso. Administramos tempos demais nisso a favor dessas coisas. Quando, no entanto, nós deveríamos investir e administrar o nosso tempo em favor das coisas de Deus, para estar mais na presença de Deus. Porque se falar em língua estranha na igreja é um dom que Deus usa, que Deus permite, até fala. Mas viver no Espírito, viver cheio do Espírito, não é só falar em língua estranha, é fugir da aparência do mal e se dedicar à presença de Deus. E aqui na parte 2, a importância em manter-se cheio do Espírito. Parte 1, e não vos embriagueis com vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz, não olhes para o vinho. Ou seja, aquilo que nós sabemos que não convém e que muitas vezes atrai os nossos olhos. E realmente atrai. Então o vinho que em que há contenda, o que quer dizer? É algo que vai nos trazer prejuízo. Beber vinho na época de Jesus era pecado? Não, mas o beber vinho com álcool, sim, era pecado, porque trazia a embriaguez. A Bíblia não vai, eu particularmente, nunca vi na Bíblia escrito suco de uva. Como a região de Jerusalém ou de Israel é uma produtora muito forte da uva, nós vemos que era comum eles terem suco de uva em casa, mas você não vai ver na Bíblia suco de uva, nós vamos ver vinho. Então não confunda o vinho alcoólico com o suco de uva que não é alcoólico. Um vinho que não é alcoólico. Então aqui nós vemos o quê? A questão do vinho que traz o prejuízo. Irmãos, nós temos que ver e discernir aquilo que é bom para nós e aquilo que não é. Aquilo que faz bem e aquilo que não faz. O vinho da contenda não faz bem, mas existe o vinho da alegria que faz bem. Então nós temos que discernir e entender e deixar de lado aquilo que faz mal e nos aproximar daquilo que nos faz bem. Na parte 2, mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito, várias questões da ação do Espírito na nossa vida. Nós temos que dar, meus irmãos, total liberdade para que Deus ele possa nos ajudar a se aproximar, ou do Espírito Santo, Jesus, possa nos ajudar a acreditar, mas se aproximar de Deus, nos aproximar da sua presença. O Espírito Santo nos conduz à presença de Deus. É o Espírito Santo que nos conduz a Deus ficar alegres com a nossa vida, né? Alegre com a nossa vida, melhor dizendo. Mas aqui, nós vemos que muitos de nós, só queremos ser cheios do Espírito em determinado momento da nossa vida. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, ele dá um ensinamento que é todo dia. Todo dia nós temos que buscar esse enchimento do Espírito Santo. E de que forma que nós podemos nos encher do Espírito Santo? Lá no começo foi falado, através da leitura da palavra e através da oração. Através da leitura da palavra e também através da oração. Aqui na parte 3, não confundir com o batismo no Espírito Santo. Não confundir ser cheio do Espírito Santo com o batismo do Espírito Santo. Claro, as duas coisas, como nós vimos já, estão ligadas, né? Mas batismo com o Espírito Santo, meus irmãos, e falar em línguas é um dom. Não, o batismo com o Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo, mas falar em línguas é um dom. E aqui nós vemos que nós não podemos achar, pelo fato de nós sermos batizados, nós somos cheios do Espírito Santo. Esse enchimento, ele vem dia após dia, ele vem cada vez mais, mas nós temos que buscar e fazer manutenção, vamos dizer assim, dessa presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E conforme nós fazemos essa manutenção, mais uma vez, leitura da palavra e oração. E claro, meus irmãos, fazendo essas duas coisas, nós vamos fugir da aparência do mal, nós vamos buscar agradar mais a Deus do que a nós mesmos. Aqui no tópico 3, vigilantes contra a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheios do Espírito Santo. Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. A pessoa que transborda, uma pessoa que busca demasiadamente ou com toda a sua força, com todo o desejo do coração para ser cheio. E aqui na parte 1, testemunho transbordante. Um sinal evidente, os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir
a igreja. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Ou seja, ter um testemunho transbordante é viver através da presença de Deus. Aquilo que nós louvamos e adoramos, aquilo que nós cantamos, tem que se refletir na nossa vida dia a dia. Então, isso é um testemunho que nós temos que dar. E da próxima aula nas próximas vamos falar acerca de como viver, né? Para dar um bom testemunho acerca das coisas de Deus. E isso, meus irmãos, nós temos que viver. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive dando um bom testemunho. Porque hoje, infelizmente, o evangelho, vamos dizer, o evangelho não, mas as pessoas que dizem que professam o evangelho, tem sido uma vergonha. Que ninguém é aqui para julgar ninguém. Mas infelizmente você vai pregar para a pessoa fala, mas para que eu vou para a igreja? Para ser igual aquele, eu prefiro ficar do jeito que eu tô. Mas um testemunho transbordante, ele transforma, além da vida daquele que carrega a presença do Espírito Santo, ele transforma outras vidas. E mesmo que outras pessoas que estão vendo esse testemunho da pessoa que é cheia do Espírito Santo, não quiser mudar, é um direito que ela tem. Mas nós temos que dar um bom testemunho para que as pessoas possam ver a diferença e dar opção para as pessoas para se converter à presença de Deus. E dar graça em tudo. Essa é a vontade de Deus, deve ser marca de todos os cristãos. Nós temos, meus irmãos, que ser alegres. Aqui no tópico, nessa parte, vai dizer alegres em tudo dar graça. Porque aquele que está na presença de Deus, ele sabe que ele estando na presença de Deus, buscando a Deus, e Deus permitindo algumas coisas na vida dele, ou na vida dela, é permissão de Deus. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados, claro, para o seu decreto. Então, ele entende que mesmo que numa situação difícil, ele tem que dar graça a Deus, agradecer a Deus pela oportunidade que Deus tem concedido para passar pelo deserto, seja da forma que nós queremos fazer essa analogia, para se achegar mais a Deus, porque Deus nunca permite alguma coisa da nossa vida para nos afastar dele, mas sim para nós nos aproximarmos da sua presença. E a parte 3, sujeição, quebrantamento e a humildade expressa bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição, ou seja, estar sujeito à mudança, sujeito à voz do Espírito, ser submisso àquilo que a palavra de Deus manda nós fazermos, manda nós colocarmos em prática. Quando Deus usa alguém para pregar, para falar acerca de alguma coisa, nós entendemos aquela mensagem para nós mudarmos e sermos pessoas melhores. Isso é submissão. Submissão é ouvir e fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus disse para nós fazermos. Eu não posso ser uma pessoa autônoma, não tenho condição disso. O que eu tenho que ser é uma pessoa totalmente dependente de Deus e, claro, a voz do Espírito Santo que nos instrui a chegarmos cada dia mais na presença de Deus. Amém? E a nossa conclusão. O significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Ou seja, como nós falamos, o testemunho. O nosso testemunho vai realmente dizer, meus irmãos, se nós somos cheios do Espírito ou não. Falar em língua estranha na igreja é muito bom. Nossa, esse irmão fala em língua, sente a presença de Deus. Mas o nosso dia a dia diz quem realmente nós somos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever. Que Deus te abençoe. Fique na paz.